Nosso eterno verão chegou ao fim. Depois desses 16 episódios com muita história, explorando a vida dos três principais personagens, dá pra se tirar algumas lições e avaliar um pouco dos personagens e o dorama em si. Então bora falar um pouco sobre o final desse dorama? Oi Doramigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou fazer o último resumo do nosso eterno verão e também vou falar um pouco sobre o que eu consegui analisar do dorama, algumas críticas, tanto construtivas quanto destrutivas, que eu consegui avaliar. E é isso aí, se você acompanhou os outros vídeos, já sabe mais ou menos como é que vai ser. Se você não acompanhou, é só assistir depois. E sem enrolar, bora logo pro vídeo. Bem, antes de tudo eu gostaria de falar que o final foi um tanto diferente do que eu imaginei, mas eu até gostei. Mas falando agora do resumo em si, o que acontece é que, após aquela fala da mãe do produtor, que ela estava morrendo e queria ser gravada, o drama mostrou um pouco como foi a infância e a adolescência do produtor com a sua mãe, como que era a percepção dele sobre ter uma mãe, apresentando alguns motivos do porquê deles não serem tão próximos e também o porquê dele não gostar tanto dela. São cenas bem tristes, eu achei bem pesadas também, assim como várias outras cenas desses capítulos. E depois disso, indo pro bonitinho, ele vai lá e comprou uma bijuteria lá pra cheirosinha e eles passam o dia junto fazendo um monte de coisa besta e só passando um tempo junto mesmo e vendo quem é que tem um bucho maior. Aí no outro dia o bonitinho vai participar da exposição dele e até que tem uma quantidade boa de gente, mas falando de gente que não é figurante, a Ayo vai lá e se resolve com ele, fala que ela quer ser amiga dele, que quer manter uma relação boa, mas ela também fala algumas outras coisas, um monte de coisa sem futuro. Uma outra pessoa que também apareceu na exposição foi o menino do Vincenzo, o artista rival dele, que em resumo ele fala pro Bonitinho que ele acha o Bonitinho um tanto fracassado e sem objetivo, porque ele parecia não se importar com nada e que tudo nele era sem vida, sem graça, essas coisas do gênero. E isso causou um grande impacto no Bonitinho, porque essa fala do rival complementou um artigo que o Bonitinho leu depois sobre a exposição dele, que teve críticas muito negativas feitas por um crítico em arte. E nesse ponto deu para perceber que essa crítica feita por esse caboclo aí dá um certo impacto na vida do Bonitinho, que inclusive até mostra algumas cenas dele pensando sobre o passado, o que aconteceu na vida dele, mas eu acredito que ali foi só o pontapé para ele repensar sobre toda a vida dele, porque querendo ou não ele precisa mudar um tanto. Mas quem ficou pé da vida mesmo foi o assessor do Bonitinho, que ele falou lá que ia dar um tapa bem no pé da orelha do menino do Vincenzo por causa disso e que era pra ele largar de ser besta, e depois falou que ia denunciar ele porque ele roubou os desenhos do Bonitinho e é isso aí mesmo. E aproveitando que eu tô falando do assessor, a dona do bar tá interessada nele, algo que eu já comentei nos outros vídeos, e agora ela quer partir pro ataque para conquistar o assessor. E aproveitando que eu tô falando de corra besta sem futuro, os fofoqueiros lá do trabalho da cheirosinha descobrem que ela namora o Bonitinho e ficam pasmos com isso. E falando da cheirosinha, obviamente ela tinha de ir para a exposição, só que a vozinha dela fica doente e infelizmente a cheirosinha não consegue ir. Aí a cheirosinha vai até a casa do Bonitinho pra se desculpar e pra se erguer emocionalmente. E nesse momento ela tá tão destruída, me deu uma tristeza ver ela daquele jeito. Mas vamos deixar isso aqui por aqui mesmo e continuar. E se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever e de também comentar aqui embaixo o que é que você achou desse dorama, desses dois últimos episódios, se você gostou ou não. Mas bora continuar com o vídeo. Agora voltando de novo ao produtor, a produtora e o pessoal da empresa estão muito preocupados com ele porque ele tá muito estranho, mas quem fica mais preocupado é a produtora, que ela quer ajudar ele de alguma forma, mas na cabeça dela ele tá assim por causa da cheirosinha, mas só depois que ela descobre que não é por causa disso. Aí tem essa cena aí mostrando o começo da carreira do produtor, que foi bem chato no começo pra ele, e que tá tendo um problemão lá no local da gravação, e o diretor doidão bota uns pedaços de pano sujo no meio do miojo, uma nojeira que só. Aí o pessoal fica puto com ele, mas parece que isso tem a ver com um agrado que o pessoal que faz aniversário lá na Coreia, que eles colocam esse trem aí, e aí todo mundo vai lá e come calado. E a produtora e a roteirista fica depois fofocando sobre isso e bora pro que interessa. E depois disso bate uma bad sobre a realidade do produtor, que ele vai lá, chama um Bonitinho pra tomar uma pinga mais ele e jogar a conversa fora. E aí o produtor conta que a mãe dele vai morrer em breve. E ele meio que não liga e não sabe o que faz. E é por causa disso que o produtor tá preocupado, porque ele deveria estar triste já que a mãe dele vai morrer em breve. E na verdade ele não tá sentindo nada.
nada. Isso de certa forma tá preocupando ele, porque normalmente não é assim que as pessoas se sentem. E aí o bonitinho fica também um tanto preocupado com isso, mas somado às coisas que aconteceram no dia da exposição, o bonitinho fica super reflexivo sobre a vida dele, sobre o que ele pensava, essas coisas, e vamos embora pra frente. Depois desse momento de reflexão de todo mundo, que a Ave Maria demora pra cacete, o bonitinho resolve convidar a Cherozinha pra ir lá pra França com ele, pois ele vai lá estudar arquitetura. Ele conseguiu passar. Mas ela fica meio pensativa porque tem um trabalho dela, tem uns amigos, a avózinha dela. E aí ela vai e olha pra ele e fala, vou ver e te falo. Mas depois disso ela fica mais pensativa ainda porque o chatão, aquele cara que trabalhou com ela lá no comecinho, também convidou ela pra ir trabalhar numa filial da empresa lá na França. E agora ela tá com meio caminho andado. Aí o chefe dela vai lá e fala com ela, minha filha, vai lá comer o escargot, vai lá ver a torrezinha, falar francês fazendo biquinho, essas coisas assim. E aí novamente ela fica pensativa sobre o assunto, porque agora ela tem o boyzinho dela e o novo trabalho no mesmo canto. Então dessa forma tá ajudando. Só o que falta agora é a vozinha dela, que inclusive falou que quer viver sozinha. Então nesse ponto ela tá tudo ok, tudo de boa. Só falta ela dizer ok. Mas enquanto a Cherozinha tá reflexiva, o assessor fica chorando porque o bonitinho vai se embora, porque já dispensou ele, deu até o dinheiro dele. E a dona do bar fica até observando isso, uma ruma de dinheiro que o assessor ganhou do bonitinho. E aí ela pensa, será que eu aplico o golpe nesse menino? E aí ela vai e pensa aplicar o golpe nele lá do negócio, mas ele observa rapidinho e corta ela na lata. Ela sai pra lá, golpista. E aí, continuando geral, vai se despedindo do bonitinho. A Idol fala umas coisas lá sem futuro pra ele, se despede. Os pais dele já ficaram com uma certa saudade antes mesmo do bichinho ir. Ele e a Cherozinha ficaram saindo todo dia, toda hora, vamos se encontrar, vamos namorar, vamos fazer tudo. Porque a Cherozinha resolveu não ir, depois dela ter pensado meia ruma de dia. E ela tem uma boa razão pra isso. Ela observou que gosta da vida dela como ela está agora. E ela realmente tem amigos, que ela criou uma vida legal onde ela está, mas ela só não tinha observado isso antes. E aí os dois fofinhos conversam um pouco sobre isso e fica tudo de boa entre eles. Porque o bonitinho já esperava que a Cherozinha ia falar não. E nessa cena isso me enganou um tanto, porque eu achei que ela ia topar. Porque foram tantas cenas acontecendo, muita coisa em si, que daria a entender que ela ia pra França, e aí depois mostra que ela não quer. Mas a reflexão que ela fez foi muito boa, porque desde o começo do dorama, ela se vê como uma pessoa sem amigos, solitária, que só tinha o namoradinho e a avó dela. Então nesse ponto eu achei muito legal essa reflexão final que ela teve. Mas bora continuar com o resumo que já tá terminando. Aí voltando de novo com o produtor, ele dá a entender que não quer gravar com a mãe dele durante uma conversa que ele tem, e que também não gosta dela, mas que estaria disposto a recomeçar e tentar uma relação de mãe e filho, já que eles nunca tiveram. E aí, menino, é uma choradeira que só. Ave Maria. É tanta choradeira que dá pra nascer um rio ali. É uma cena bem emocionante, porque junta um pouco de tristeza, reflexão, principalmente porque já mostrou como foi a infância e adolescência do produtor. E também nesse momento fala um pouco da vida da mãe dele. É bem rápido, mas comenta. E aí dá um pouco mais de emoção, porque logo após isso mostra a cena que o produtor topa gravar, dando a entender que o recomeço que ele falou com a mãe dele começou ali. Então já é uma nova página que está sendo escrita entre a vida dos dois. E é uma cena bem interessante, principalmente avaliando para um fim de dorama. Eu consegui interpretar que ele de certa forma perdoou tudo que aconteceu na vida dela. Porque no decorrer do dorama mostra algumas cenas dos dois, quando ele era mais novo, e ela era uma mãe bem casca grossa, que além de não ligar muito para ele, fazia questão de tratar ele como nada. E essa cena, como eu disse, foi bem emocionante avaliando todo esse contexto. E aí, depois disso tudo, vai mostrando o fim do dorama em si. Mostra como é que tá a vida de todo mundo, tanto a do produtor, que eu já comentei, que gravou lá com a mãe dele o documentário da vida dela, e que também parece que tá começando a dar uma saidinha com a produtora. E graças a Deus, né, meu filho? Vai largar a mão de ser besta e de querer ser talarico. Dá uma chance pra bichinho e vai com ela que vai ser bem melhor. Mostra também a vida da Idol, que ela tá tentando ter uma vida mais normal. Também mostra como estão os pais do bonitinho, que estão seguindo a vida normalmente. E a da Cherozinha, que tá morrendo de saudade lá do bonitinho, igual ele tá dela. E por fim, o dorama termina respondendo algumas das perguntas que não tinham uma certa resposta.
bosta. Como ele descobrindo que os pais dele sabiam que ele sabia que era adotado e que o bonitinho ainda sabia quem era o pai biológico dele, mesmo após todo o abandono. E também que a dona do bar e o assessor já iniciaram ali um datezinho. Graças a Deus, eu tava torcendo demais pra isso. Eu já sabia já. E também da cheirosinha finalmente ouvindo um eu te amo da boca do bonitinho. Coisa que ela nunca ouviu e olha que tem mais de 10 anos que eles já se conheciam. Inclusive tem até um episódio onde mostra um pouco disso. Que ela querendo ouvir um eu te amo, eu gosto de você. E ele nunca falava. Foi até no comecinho do dorama. Algumas cenas são até engraçadas. E também mostra que os dois fofinhos agora estão casados e que o produtor quer que eles refaçam novamente um documentário da vida deles, só que dessa vez mostrando como que é a vida de casado dos dois. Bem, agora que eu já falei o resumo, vou falar agora de algumas críticas e análises que eu tive sobre o dorama. A primeira análise, que não é muito difícil de você ver, é que é um dorama bem criança, adolescente e juvenil. Por mais que os personagens façam papel de pessoas que já estão ali na casa dos 30, nem precisa ver muito que você já observa que eles têm atitude e maturidade de adolescente mesmo. Igual aqueles doramas escolares e até mesmo alguns de faculdade. Isso ocorre até porque o dorama quer um tanto explorar isso. Como que duas pessoas que namoraram por um certo tempo e que ainda se gostam, mesmo após 5 anos, ainda não superaram isso e tem agora de conviver um com o outro de novo. Então, em muitos pontos, eles não amadureceram em nada. Isso é abordado desde o começo. Basta você lembrar no primeiro episódio que o bonitinho vai lá e joga água e sal e fala que ela é um demônio, que ele tava fazendo um exorcismo. Além de também outras cenas que mostram maturidade, tanto do bonitinho quanto da cheirosinha e até mesmo do produtor. E que no começo você vai pensando que a cheirosinha é bem mais madura que o bonitinho, mas com o passar do dorama você vai vendo que ela também é matura igual ele. Uma outra coisa que eu também consegui observar, não gostei muito, foi como a direção explorou um pouco os personagens. Eu não sou formado na área, não sou expert, mas teve alguns episódios que eu achei muito cansativa a forma como que eles abordaram. Como, por exemplo, mostrava um pouco do que estava acontecendo entre o casalzinho, aí do nada montava um episódio que metade dele era falando lá do produtor. Eu acho que podiam ter feito um pouco diferente, mas isso é o meu ponto de vista. Eu não sou crítico da área, não sei o porquê especificamente ele quis fazer assim, mas é isso aí. Uma outra coisa que eu também senti que eles poderiam ter explorado um pouco melhor foi a questão da Idol. Ela basicamente foi ingressada como uma quarta protagonista, que daria a entender que ia formar um triângulo amoroso, alguma coisa do gênero, mas você chega ali na metade do dorama e já dá a entender que o bonitinho e a cheirosinha vão se resolver e a Idol ficou de lado. Então ela não teve um papel tão expressivo. Pelo que eu estava mostrando antes, parecia que ela ia ter muito mais expressão no dorama até o episódio 14, 15 ou até mesmo um pouquinho antes. Mas aí rapidinho já dispensaram ela, falaram tchau minha filha, não vai precisar mais de tu não. E eu acho que encheram muita linguiça em cima disso. Uma outra coisa que eu acho que eles também poderiam ter explicado melhor, não ter deixado somente pro final, era a questão do abandono do bonitinho. Poderia ter explicado algumas coisas a mais, mesmo ele tendo falado que ele lembra pouca coisa. E eu tô falando disso por causa do último episódio, que mostra que o bonitinho sabe quem é o pai dele biológico. Então eu acho que poderiam ter explorado um pouquinho mais, mas não que isso fosse fazer tanta diferença. E ao mesmo tempo eu acredito que também poderiam ter explorado a questão da adoção dele, ou do irmão dele que morreu, a questão dos pais dele sobre isso. Não que eu acho que isso tinha que ter sido essencial, mas eu acredito que poderiam ter explorado melhor, visto que a dinâmica do dorama focou muito em mostrar passado e presente. Então eu acho que isso seria bem legal e traria mais dinâmica para a história do dorama. Porque, por exemplo, para mim, a história do produtor em relação à mãe dele e como que ele se tornou amigo do bonitinho ficou um tanto bem explorada, porque mostrava um pouco isso, essa relação. Algo que faltou um pouco na do bonitinho. Basicamente focou nele, na cheirosinha e pronto. Agora que eu já desci o pau em muita coisa, algumas coisas que eu gostei foi a questão de alguns casaizinhos secundários que foram formados, como é o caso da dona do bar e do assessor. Eu acho que eles poderiam ter se resolvido um pouquinho antes, mas eu gostei porque eu torci para que os dois se resolvessem logo. Mas eu acho que demorou um tanto, viu? Eles começaram lá naquele episódio que eles vão lá pro meio do mato lá, que eles começam a ficar muito engraçadinho um com o outro. E uma
outra coisa que também gostei, que ficou na minha imaginação, mas o dorama não mostrou explícito, e foi a questão da produtora com o produtor. Pelo menos na minha interpretação, dá a entender que a produtora e o produtor vão começar a se desenrolar. Então nesse ponto eu gostei, que mostrou que o produtor atingiu uma maturidade emocional, por assim dizer, e que ele conseguiu superar um tanto a cheirosinha. Uma outra coisa que eu também gostei foi a questão da relação entre os dois fofinhos. Por mais que tinha aquelas intriguinhas e DR, não ficou aquela coisa muito enjoada, muito chata, igual alguns dramas abordam, e que pelo fato dos dois terem se gostado ao longo desses 10 anos, algumas cenas divididas em vários episódios mostravam alguma coisa, alguma evidência que relacionava algo lá do passado. Eu gostei dessa dinâmica, tanto aquele ponto da viagem, aquela cena final que mostra o desenho dela, e algumas outras cenas que eu não tô lembrado aqui agora, e ainda somado ao finalzinho que dá a entender que eles começaram um novo documentário. E nesse ponto, os doramas coreanos normalmente são muito bons em deixar a imaginação pra gente. Ele termina o dorama dando a entender que poderia ter uma continuação, mas que essa continuação não precisa ser explorada e que pode ficar na mente da gente. Mas de forma geral, eu gostei. É um típico dorama infantil, que quando você quer assistir uma coisa mais pura, mais inocente, vale a pena você assistir. Está bem longe de ser o meu dorama favorito. Achei uma historinha bem cativante, com uma dinâmicazinha até legal, que como eu já comentei, poderia ter melhorado alguns pontos. E se caso você caiu aqui de paraquedas e quer entender um pouco do dorama, é só você assistir esse vídeo que tá mostrando aí, que eu explico um pouco como que é o dorama, por que vale a pena assistir. E se caso você só quer saber mais ou menos como é que é o resumo, não quer gastar seu tempo assistindo, aí é só você assistir os outros vídeos que estão nessa playlist aí, que eu faço um resuminho bem simples sobre o dorama. Então pro vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever também no canal e de comentar aí embaixo o que você achou desse dorama. E pro vídeo de hoje é isso e tchau, tchau, doramigos, até o próximo vídeo.